Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Por que estás, verso 5, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Amém. Vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa de adoração. Muito obrigada, Senhor, pelo sábado que nós tivemos na Tua presença, um sábado de adoração, um sábado de louvor, onde nós pudemos exaltar o Teu santo nome. E agora, Senhor, que mais uma semana que começa, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, possa nos levar para fazermos o que for melhor. Que esse culto que é dedicado a Ti, que o Teu Espírito Santo faça parte do mesmo. Muito obrigada por tudo, nos guie, nos guarde, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos louvar ao Senhor. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao ver Tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante Ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. A graça de Deus é maravilhosa e ela nos alcança onde quer que nós estejamos. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado
sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém? Graças a Glória Deus. a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nosso louvor a Deus. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Junto aos pés do Salvador, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista para o mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali
Boa noite. Boa noite. Que bom, né? Começarmos mais uma semana de vitórias, com saúde. Uma semana totalmente para nós, mas que já está nos scripts do Senhor. Que Deus nos conceda uma semana de vitória na sua presença. Eu convido a todos a se colocar de joelhos para falarmos com Ele. Querido Pai, nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por nossas vidas, louvado seja o Teu nome, por ter nos conduzido até aqui a Tua casa, louvado sejas porque o Senhor nos dá, meu Deus, essa grande oportunidade de estarmos aqui, vivos e saudáveis. Ó Deus eterno, assim como tomamos a decisão de estarmos aqui na Tua presença para Te adorar, que o Senhor nos ajude a Te colocar como prioridade em todas as coisas em nossas vidas. Hoje o tema do sermão de hoje, Senhor, será exatamente isso, prioridades. Quantas vezes, pelo livre-arbítrio que temos, nós colocamos tantas coisas em nossas vidas, Senhor, e nos esquecemos do principal, que é a adoração, que é o louvor, que é a entrega, que é a busca constante, que é a decisão de tomar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Muitos, Senhor, não estão mais aqui conosco, resolveram virar as costas para Ti, porque deram prioridade, Senhor Deus, para o mundo, deram prioridade, Senhor Deus, para os seus prazeres carnais, mas que neste momento o Teu Santo Espírito os visite e os tome pelas mãos. Que o Senhor tome em Teus braços de amor, que o Senhor os resgate para a honra e glória de Teu nome. Que o sangue precioso de Cristo, na cruz do Calvário, possa fazê-los lembrar desse tão grande amor. Meu Deus, quão grande é este amor. Que possamos gravá-lo em nossa mente todos os dias, Senhor. Quando estivermos tristes, desanimados, quando estivermos abatidos, e aqueles que já se encontram assim, possam sentir o toque do amor revelado na cruz do Calvário. Ó Deus, resgata aquelas pessoas que hoje, e agora eu quero pedir de uma forma muito especial, pela família de uma amiga nossa, Marília, Senhor, que hoje pela manhã, de forma tão surpresa, de forma tão surpreendente, meu Deus, perdeu a sua vozinha, que foi apenas tomar um banho no banheiro, meu Deus, passou mal, com os filhos reunidos em sua casa para comemorar a Páscoa. E, no entanto, meu Deus, ela dormiu. Que dor, Senhor. Que dor. Visita a Marília, meu Deus. Visita toda a sua família. Que de forma muito especial, a Marília possa sentir o toque, o carinho e o conforto e a esperança da manhã da ressurreição. Que ela possa, Senhor Deus, renovar a fé dela em Ti, abrir os olhos dela, olhar para o céu e ver Jesus Cristo voltando nas nuvens. Ó Deus, resgata todos em Teu grande amor, para que eles possam, no meio dessa dor tão grande e tão profunda, encontrar esperança em Ti, Senhor. Recebe todos enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão angustiados por ter alguém que ama no leito de um hospital. Restaura a saúde, Senhor, se for para a honra e glória de Teu nome. Abençoa-nos nessa noite, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Querido Espírito Santo, faz morada em nós e não nos deixe andar nos nossos próprios caminhos. É em nome de Jesus que oramos e é em nome dele que agradecemos e exaltamos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos cantar a música tema da Semana Santa, O Amor Vive. Fiquemos em pé.
meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz que crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Amém? Amém. Poder sentar.
Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Do teu altar, sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Do teu altar, sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos
pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Boa noite, queridos. Estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. E muito mais ainda, não é? Porque Ele nos salvou. Hoje, o nosso tema é amor que prioriza. E por falar de prioridade, né? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, 33. Nós vamos voltar a esse verso depois. Mateus, capítulo 6, e o verso 33. Amém? Muito bem. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Esse é o tema que nós vamos discutir hoje. Na Inglaterra, tem um escritor de biografias, o nome dele é Philip Vendala, e em uma entrevista, os repórteres estavam querendo saber que segredos ele usava para escrever tão bem a história dos outros. E aí, em uma dada ocasião, ele teve que escrever algo sobre alguém extremamente importante. E ele disse, olha, falar sobre o que as pessoas fizeram é fácil. Com pouca pesquisa você encontra. Mas dizer o que elas são, aí é complicado. Ele teve que ter acesso a documentos particulares da pessoa sobre quem ele estava escrevendo, para que ele pudesse entender um pouco mais quem essa pessoa era. Porque hoje em dia, principalmente, né, o que você faz pode estar facilmente na mídia. Aí a pessoa vai ali e percebe quem é. Mas quem é você de fato na sua intimidade? E ele teve que entrar em contato com vestuário, documentos, talão de cheques. E engraçado que pelos cheques lá, né, o canhoto lá, ele começou a perceber coisas importantes e viu muitos traços da personalidade deste homem tão importante na Inglaterra, por causa do que estava escrito no canhoto dos cheques. Percebe? Há uma frase que diz assim: nossas prioridades revelam quem nós realmente somos. Nossas escolhas revelam o que amamos, porque elas dirigem nossos atos e estabelecem nosso rumo. E ele viu que aquele homem fazia grandes doações, a quem ele destinava o recurso que ele tinha, e ele começou a perceber que era uma pessoa que estava muito voltada para a necessidade dos outros, principalmente os menos favorecidos. Talão de cheques, ser documento para você usar em uma biografia de um personagem importante em um país, percebe que pequenos detalhes podem revelar quem nós somos. A vida é feita de prioridades.
E nessas prioridades existem escolhas. Algumas escolhas são insignificantes, praticamente automáticas, né? Não, não vou não. Aí decide outra coisa ali na hora, sem grandes consequências, sem arrependimentos. Mas existem outras escolhas que são importantes, que são difíceis. E aí, às vezes, você vai vacilar ao tentar dar um passo. Será que eu devo ir em frente? Será que eu devo voltar? As escolhas, o que decidiremos, será baseado em nossas escalas de valores. Aquilo que nós valorizamos vai funcionar como uma mola propulsora para as coisas que escolhemos. E olha que interessante, em geral, as escolhas não são fáceis, mas elas precisam ser tomadas. Ellen White diz assim, que a indecisão é como uma faca cega. Ela dilacera, mas não corta. É importante tomar decisões, mas aquilo que priorizamos em nossa vida vai estar por trás de cada decisão que a gente toma. Deus nos dá o livre-arbítrio. O poder de escolher está inteiramente em nossas mãos. Agora escute o que eu vou dizer. Mas Deus nos mede, ou seja, mede o homem por aquilo que ele coloca em primeiro lugar. Nós somos medidos por Deus, baseado naquilo que nós colocamos em primeiro lugar. E aí vem a relação com Deus, né? Nossa relação com Ele. Clamar a Deus é algo que é extremamente importante. Mas quando a crise chega, quando os momentos difíceis chegam, a gente se volta intensamente para Deus. Só que aquele que não tem colocado Deus em primeiro lugar, mesmo se voltando para Deus em momentos difíceis, não está dizendo que Deus é o primeiro na vida dele. Deu para entender? Se Deus já não era o primeiro em nossa vida, antes de os problemas aparecerem, quando os problemas aparecem e a gente se volta para Deus, isso não é indicativo de que Deus é o primeiro em nossa vida. A gente se volta para Ele por quê? Porque a gente precisa dEle, da salvação que vem dEle, do auxílio que Ele pode dar. Não porque Ele é o primeiro e sempre será o primeiro. As dificuldades fazem isso conosco, né? Principalmente a doença, a morte, conflitos no lar. Mas isso não é sinal de que nós temos Deus em primeiro lugar. É sinal de que a gente quer ajuda. Que Deus nos ajude, não é? Para que a gente se volte intensamente para Ele nos momentos de crise, mas como algo automático de quem já tem colocado Deus em primeiro lugar. Essa é a grande verdade. Mas a Bíblia traz 3 lições que eu queria que analisássemos juntos nesta noite. 3 lições do que ela diz a respeito da palavra primeiro. Primeiro. Então, a primeira lição é: o cristão coloca Cristo em primeiro lugar. Está aí Mateus, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Que coisas? As outras que são secundárias, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente está buscando a melhor fonte de segurança. O resto, alimento, tranquilidade na vizinhança, dentro de casa, o emprego, a saúde, isso vai sendo acrescentado. Jesus fez esse discurso quando ele estava falando sobre as pessoas que andam ansiosas, né? E aí ele estava aconselhando, antes de falar essas palavras, olha, não ande ansioso por coisa alguma, não é? E aí ele cita os lírios, cita os pássaros. Ele diz, olha, se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos pássaros, é claro que Ele vai cuidar de você, que é muito mais importante. Coloque em primeiro lugar o seu reino, e o resto vai ser acrescentado, né?
nós vamos passar por aflições deste mundo. Ele mesmo disse isso. Precisamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Mas nós não somos abandonados nos piores momentos. Lembra daquela poesia, ou é uma crônica, né? Pegadas na Areia, que o transeunte estava olhando pela praia, estou só lhe lembrando, eu sei que você conhece, né? Estavam os dois andando, ele e Jesus, e ele estava como que reclamando para Jesus, olha, em todos os momentos da minha vida eu vejo as minhas pegadas e a do Senhor. Mas nos piores momentos que eu olho, cadê o Senhor? O Senhor me faltou. É uma reclamação sincera, mas é uma reclamação injusta. É uma reclamação sincera, mas é fruto da cegueira. É uma reclamação sincera, mas acontece com aqueles que não conhecem o caráter do nosso Salvador. E Jesus, pacientemente, segundo a crônica, né? Olha para ele e diz, filho, nos momentos em que você olhou na areia da praia, nos momentos mais difíceis da sua vida, e só viu um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. É esse o Deus que a gente serve, né? Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente tem esse privilégio. Se o fardo é pesado demais e nossos ombros não vão suportar, Ele carrega para a gente. Ele se coloca como escudo em nosso favor. Você está mais do que seguro, mas coloque Jesus como prioridade em sua vida. A segunda lição que nós tiramos sobre essa história de primeiro, né, primazia, primeiro lugar, é até engraçado dizer, né? Mas o pecador põe a si mesmo em primeiro lugar. As minhas coisas primeiro, não tenho muito tempo, né? O dia amanhece, a gente já acorda mais de 1000. A gente já acorda mais de 1000 e o Senhor é colocado como segundo plano. Aí o dia vem, as decisões precisam ser tomadas, tem coisas que a gente deveria enxergar, mas como? Se a gente está totalmente desprevenido. Porque é aquela comunhão primeira, não é? Que a gente tem que ter para ter sucesso durante o dia. E a gente fica colocando muita coisa à frente de Deus. Eu estou começando a fazer algo diferente. De noite, antes de dormir, eu vou fazer as minhas reflexões. Porque de manhã eu não tenho feito. Então, e quando eu vou orar a Deus, eu digo assim, Senhor, né, guia o dia de amanhã. Aí, qualquer dia, Deus vai puxar a minha orelha e vai dizer, meu filho, o que é que você está fazendo que de manhã não quer conversar comigo? Não é? Tem que conversar à noite para o dia seguinte. Então, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. E aí vem uma frase que eu quero ler para você aqui. A cobiça e o egoísmo estão à frente de todo problema espiritual. Eu achava que a cobiça e o egoísmo estavam à frente de muitos problemas espirituais. Mas aqui eu encontrei que a cobiça e o egoísmo estão à frente de todo problema espiritual. Não de muitos, mas de todo. Satanás nos mantém egoístas e cobiçosos por natureza. Ele nos oferece a mais plausível desculpa para que coloquemos nós mesmos em primeiro lugar. No passado, algumas pessoas queriam seguir a Jesus. E você conhece, Jesus dizia, segue-me, né? Ele ia passando, a pessoa estava ali, às vezes era ele quem dizia, segue-me, e às vezes a pessoa dizia assim, eu quero te seguir. E aí Jesus dizia, olha, até os animais selvagens têm onde colocar a cabeça para dormir, tem um cantinho lá onde eles podem dormir. Mas o Filho do Homem não tem isso. Então Jesus estava mostrando a realidade para eles. E em uma dada ocasião, alguém queria seguir a Jesus. E Jesus disse, venha. E aí ele disse, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro, eu quero me despedir dos meus amigos. Sabe o que essa frase significa? Jesus não passou muito tempo aqui na terra, né? O ministério dele foi bem curto. O que essa frase, deixa eu me despedir dos meus amigos, significa é o seguinte. No costume oriental, quando as pessoas tinham que fazer algo importante,
elas tinham que voltar para o local onde elas estavam, organizar a sua vida e depois sair. Isso poderia durar 6 meses ou até anos. Espera lá, quer seguir a Jesus, mas quer um prazo de 6 meses, 1 ano ou mais? Será que vai dar certo? Se essas pessoas, na época de Jesus, tivessem tido esse tempo, quando elas retornassem, Jesus já teria morrido, ressuscitado, e elas não poderiam ter feito nada enquanto Jesus estava por aqui. Isso só mostra o que as nossas prioridades podem fazer conosco. E tem uma pergunta importante que a gente precisa fazer hoje. O que é que tem motivado, o que é que tem servido de base para você estabelecer as suas prioridades? O que é que eu tenho usado como base, como fundamento para estabelecer as minhas prioridades? Isso é importante. Queridos, eu já disse essa frase mais de uma vez aqui no post, você vai me ver repetindo várias vezes. Em um abrir e fechar de olhos, em um momento fugaz da nossa existência, no estalar de dedos, a gente pode tomar uma decisão e comprometer para sempre a nossa eternidade. Por isso, prioridade é fundamental. E aquilo que a gente usa para estabelecer essas prioridades é ainda mais. Deixa só eu me despedir dos meus amigos. Qual é a desculpa que a gente tem usado para não seguir a Jesus como deveria? O que é que mais tem tomado conta da sua e da minha vida? Para pensar um pouco aí, não precisa me responder. O que é que mais tem tomado conta? Você para assim para pensar, o que é que mais tem te ocupado? Na sequência, pense se isso não está ocupando o lugar de Deus. Precisamos estar atentos para não cairmos em ciladas. A terceira lição. Cristo, o pecador, colocou a si mesmo em primeiro lugar. E a terceira lição, quando a Bíblia fala em prioridades, diz que Cristo põe o pecador em primeiro lugar. E aí eu queria fazer uma pequena pausa para discutir algo com vocês. Lembra daquele episódio lá no deserto, quando o povo de Deus começou a ser picado por serpentes? Lembram desse episódio? Né? A rebelião do povo sempre existiu. O que a gente precisa lembrar é o seguinte: sem Deus não podemos existir, porque Ele é fonte de toda a vida, Ele é fonte de paz, Ele é fonte de amor, Ele é amor. Ele é a fonte de tudo. Se eu decido me afastar de Deus, eu estou escolhendo a morte. Porque não existe meio termo, não é? A única fonte de vida, o único que mantém tudo que é vivo nesse planeta existindo, é Deus. Quando eu decido me afastar de Deus, eu escolho a morte. E aquele povo tinha água, alimento, proteção do sol e dos animais do deserto, porque o deserto é um local que tem muitos animais peçonhentos, escorpiões, víboras, existem cobras que rastejam na areia escaldante e se enterram ali. E o povo de Deus, em sua rebeldia, repudiou Deus, se afastou de Deus, e aí começaram a ter problemas com as serpentes. E aí, Moisés levantou uma serpente no deserto, e aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Olha que símbolo estranho, não é? E a gente aqui está falando sobre Jesus Cristo e a sua paixão por nós. O que isso tem a ver com esse episódio lá do deserto? Vamos abrir a Bíblia em João 3,14. Nós vamos ler alguns versos agora. João 3,14. Podemos ler? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado,
Estão vendo? Vou repetir. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí o verso seguinte diz assim, para que todo que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Vamos ler mais um pouquinho. Gálatas 3,13. Segue mais para frente. Né? Gálatas, capítulo 3, verso 13. Encontrou? Vamos ler juntos? Olha só, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em... Então, olha, aquela serpente erguida no deserto, ela já simbolizava a cura espiritual que Jesus ia trazer para a humanidade. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia, percebe que serpente é símbolo de quem? Satanás. Jesus se fez maldição quando foi pendurado no madeiro. E quem olhava para ele, quem crucificava ele, considerava ele como maldito. Jesus foi levantado, fazendo-se ele próprio maldição. Foi tratado como se fosse o próprio diabo, por mim e por você. Então ele se submeteu àquela humilhação todinha, àquela injustiça tão terrível, essa comparação tão medonha, para que nós tivéssemos libertação. Foi isso que ele fez, o sacrifício que ele fez. E ele foi pendurado no madeiro, ele foi injuriado, ele foi açoitado, ele morreu para nos salvar, tornando-se ele maldição por todos nós, porque ele assumiu o quê? A nossa culpa, e experimentou a morte que caberia à humanidade. Ele experimentou a morte. Queridos, o Rodrigo Silva, mas não precisava ser ele, né? Muita gente poderia ter pensado assim, diz que no céu, antes do pecado, os anjos olhavam para Jesus assim. Mas depois que Jesus se fez carne e habitou entre nós, e ressuscitou, os anjos agora, quando se aproximam de Jesus, olham assim. Exceto quando estão prostrados para adorá-lo. Sabem por quê? Porque ele assumiu a forma o quê? Humana. Ele assumiu a forma humana. E ele não vai poder mais se livrar dessa forma humana. Ele continua sendo nosso Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Mas ele vai carregar para sempre as marcas e esse papel que ele assumiu por mim e por você. Só que no passado, os discípulos achavam que Jesus ia governar. A gente ouviu isso aqui em alguma noite. E aí Jesus seguiu sua via dolorosa e morreu. E num dia como o dia de hoje, Jesus estava descansando em uma tumba. Não foi isso? Crucificado na sexta, no sábado ele estava descansando, morto em uma tumba. E aí eu começo a imaginar, aqueles que não colocaram o reino dos céus como prioridade, como será que viram essa situação? Com Satanás fazendo tantas investidas, o que será que eles sentiram? E eles sentiram foi muita angústia, porque a esperança deles, que era Jesus, estava morta numa tumba. É ou não é? Mas aquela tumba não ia segurar o Filho de Deus por muito tempo. Porque ele disse que no terceiro dia haveria de ressuscitar. Mas mesmo que a promessa seja tão clara quanto esta, a nossa cegueira espiritual nos impede de enxergá-la. Jesus disse que ia voltar, e a sua vinda está muito mais próxima hoje do que ontem. Mas quantos de nós
não continuamos vacilando, como se ele nunca tivesse feito a promessa de voltar um dia e levar os seus. Esse é o grande ponto. Marcos, capítulo 16, verso 9, é o nosso último verso dessa noite. Marcos 16, verso 9. Eu me perdi aqui, deixa eu me encontrar. Marcos 16, 9. Vamos ler? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, que era o domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira o quê? 7 demônios. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, uma prostituta convertida. E aí a pergunta vem: por que Jesus apareceu para Maria Madalena? Por que ele apareceu para Maria Madalena? Porque ele escolheu anunciar a sua ressurreição através de uma prostituta. Sabe por quê? Para que todas as pessoas em todas as eras soubessem que para Cristo os pecadores vêm em primeiro lugar. A tumba era o local mais silencioso que havia. Do lado de fora, as mentes dos discípulos e muitos seguidores de Jesus estavam transtornadas. Todos eles absurdamente angustiados. Maria era uma das que estava muito preparadas para aceitar aquele evento. Jesus apareceu para ela. João, o discípulo amado, também estava preparado. Mas, queridos, é o Espírito quem prepara, não é você e não sou eu. E as prioridades é que vão definir isso. Que Deus te abençoe e te ajude. Que você entenda que hoje a tumba está vazia, porque o amor vive. Ele passou por tudo o que passou para salvar você e para me salvar. Todo escárnio, toda afronta, tudo o que ele sofreu foi por você e foi por mim. Por quê? Porque ele tem você como prioridade na vida dele. A pergunta que nós precisamos fazer hoje é: Jesus é sua prioridade? Enquanto a Mariana canta, pode vir, filha. Enquanto a Mariana canta, medite na letra desse louvor. E quando ela estiver perto de levantar, erga-se também, dizendo para Deus que você quer colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você,
não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça dele sua prioridade. Ele tem você como prioridade para ele. Oremos. Querido Pai, como disse a canção, Senhor, não somos merecedores desse favor. É uma graça maravilhosa, Senhor, graça redentora, graça que liberta. Mas a despeito de todas essas maravilhas, somos rebeldes. E é nesta hora que suplicamos, tenha piedade de nós, Senhor. Ajude-nos a te olhar como prioridade em nossa vida, para o nosso próprio bem, para o próprio bem da nossa família, das nossas relações interpessoais. Precisamos do Teu Santo Espírito, meu Deus. Precisamos da Tua justiça. Precisamos que o Senhor nos cubra com Seu manto, nos liberte dos nossos pecados. Mas nós precisamos também fazer as nossas escolhas, fundamentadas em o assim diz o Senhor. Porque muitas vezes usamos como base a nossa cobiça, a nossa ansiedade, o nosso medo de perder. E é aí que o inimigo se aproveita, ó Pai. E nós damos passos para longe de Ti. Tenha piedade de nós, meu Deus, quando mesmo sabendo a verdade, viramos as costas para ela. Tenha piedade daqueles que estão afastados e talvez estejam longe de Ti, adormecidos demais, para tomar uma decisão de caminhar ao Teu lado novamente. Esteja com nossa família, com nossos empreendimentos, esteja com nossas prioridades, meu Deus. Ajude-nos a filtrar cada uma delas. Seja de modo muito especial com estas pessoas que estão nos visitando hoje. Seja com seus sonhos, seus anseios, seus medos. Seja com o que é de mais precioso para elas. Ajude-as. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada uma delas. E que elas sintam a Tua paz e a Tua presença por onde andarem. Assim como suplicamos por eles, meu Deus, suplicamos por nós também. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos paz para viver. Dá-nos a Tua luz e a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, bom final de semana. E as saídas serão pelos últimos bancos, viu?